Compartilhar aqui. Gente, estamos para mais um Sync-up. Estamos para mais um Sync-up do Mapeamento Crítico da Quinote Studios, nosso querido Tomás Martinelli. Primeira vez que eu falo o nome dele assim, por completo, né? Espero que a pronúncia tenha ficado legal, né? É um nome italiano. E estamos aí também com a nossa queridíssima, como sempre, Lila Poesia, Deroila. Tá, então, a gente vai hoje aqui dar continuidade aos trabalhos, né, do Mapeamento Crítico da Keynote Studios. Mas antes da gente literalmente colocar nossos pés no rio, né, no rio caudaloso dessa jornada, vamos fazer aqui um check-in para sentir como é que cada um está chegando, como é que está o espírito das coisas. E aí, na sequência, a gente já faz aquele mergulho bacana. Ah, vai lá, vou com você, Tomás. Você foi o primeiro a chegar comigo aqui. Manda ver. Check-in nesse rio aí, caudaloso e quente, quinta-feira. Mas feliz aí de estar lançando aí no mapeamento, mas também muita coisa rolando hoje, especialmente, mas ao longo da semana também já querendo aí um pouco de férias, para ser sincero, de muita coisa aí. Não do Rerê, obviamente, mas muitos projetos, muita coisa acontecendo e começando a ficar um pouco estafado aí de pelo menos essa semana aí, esperando que a semana que vem tenha um pouquinho mais de respiro. Mas é isso. Feliz de estar aqui com vocês. Passei para você, Deu. Grata, Tomás. Bom, eu chego sem dormir muito, porque eu fiquei pilhada ontem pensando em mil possibilidades aí do Rei Group eu ajudar o Rio Grande do Sul. E é isso, eu passo para Vinícius. Então, gente, de fato, existe uma oportunidade grande aí do Rerê barra Greenfield realizar um engajamento de longo prazo, não um engajamento só emergencial, né, com relação a essa tragédia no Sul, isso é óbvio. Que, na realidade, é uma tragédia anunciada, não é uma tragédia inesperada, é uma coisa que, enfim, já vem acontecendo no estado do Rio, no estado de São Paulo, há muitos anos. Isso não é de agora, né? Isso é uma coisa que já vem acontecendo há bastante tempo. E, aliás, todo o trabalho que a gente vem fazendo aqui, na cocriação do Rerê, nessa presença através da Greenpeace Brasil junto ao ecossistema de finanças gerativas, né, do blockchain do Ethereum, todo esse trabalho, fora os outros ecossistemas que a gente está fazendo trabalho, né, de investidores anjos através da Gave Angels, junto ao ecossistema do Optimismo Collective, através do projeto Human Peace, da Lili Santos, que é uma embaixadora, né, uma coordenadora para a América Latina do Optimismo. Enfim, todos esses trabalhos que nós estamos fazendo, né, diz respeito a dar visibilidade ao entendimento que a Web3 não se resume ao mercado de cripto, à especulação e à cultura degenerativa, né? A Web3 tem um potencial gigante para ser um baita de um portal, né, para toda uma cultura regenerativa, toda uma cultura regenerativa que envolve as pessoas, envolve pessoas, envolve projetos, envolve hiperlocalidades, biorregionalidades, numa escala planetária. Então, a gente tem condições, sim, de fazer esse trabalho, já estamos fazendo esse trabalho, né? E o Rerê, inclusive, está gerando, né, um blueprint Web3 gerativo fantástico, a partir da sociedade enraizada da água florestal, que é criar, uma cultura de soberania alimentar descentralizada a partir da lógica da abundância, criando lugares de abundância, acesso a alimento saudável, né, e relação com o cultivo do alimento saudável. Olha que legal. Isso aí é um dos, né, blueprints Web3 gerativos. Em suma, o que eu estou querendo dizer com tudo isso, nessa abertura dos trabalhos aqui, é que esse trabalho do mapeamento crítico ele é tão
seminal, fundamental e relevante quanto qualquer outra coisa que nós estejamos fazendo. Por quê? Porque a gente está trazendo uma cultura de como se empreender com inteligência coletiva, de como se empreender em rede com inteligência coletiva, de como trabalhar com a lógica da abundância, sabe? Como matriciar uma, várias formas diferentes de geração de riqueza que não dependem intrinsecamente do Estado, do sistema bancário e da iniciativa privada como ela é. Isso não é pouca coisa, não, isso é coisa pra caramba. Né? Então, esse trabalho todo que a gente está fazendo aqui, ele realmente ele é disruptivo. Ele é inovador, ele é, ele é inovador no sentido disruptivo da coisa, não no sentido incremental da coisa, correto? Então, é por isso que eu acho que não só eu, Aderuíla, como você, Tomás, acho que todo mundo que já entendeu o que estamos nos propondo fazer aqui, a gente acorda pulando da cama, entendeu? Assim, porque a gente sabe que a gente está fazendo uma coisa bacana. Bacana não só para a nossa espécie, mas para todas as espécies desse planeta. Entendeu? A gente está literalmente resgatando essa ligação que nunca se perdeu, na realidade. Ela está tá na gente, nós somos natureza também. Em suma, é isso, me desculpe, acabei embarcado aí pelo comentáriozinho de leve da Deruíla, mas eu sou assim mesmo. Eu deixei, já mergulhei no rio caudaloso e já dando umas nadadas de crawl já. Bem, galera, vamos começar aí, Tomás, com você abrindo, você compartilhando, por favor, a tela, né, do mapeamento, que eu não sei se a Dorila sabe, mas a Keynote já tem o seu próprio board no Miro. Olha só, que chocante, que coisa linda, né? Ela junto, a Keynote junto com a Web3Dev já são os projetos que já têm seus próprios boards no Miro, então a gente não está mais, né, tornando mais inviável o acesso ao Miro do Herreiro. Então isso aí tá super bacana, bacana mesmo. E uma outra novidade, quem vai fazer memória é você, tá, Tomás, mas já vou passar a novidade para a Deruína. Nós já conseguimos fazer a originação do Pedro Teixeira. Acredite vocês ou não, conseguimos fazer a originação do Pedro Teixeira, porque é engraçado, né? Ele pode ser considerado um dos co-inicializadores do Rei, obviamente um pouco criador, né? Mas ele estava tão emocionado de ver como a galera chegou, né? Ano passado, naquele primeiro momento, para a dinâmica do remapeamento crítico, que ele próprio se colocou como o último da fila. Então, tipo assim, vamos começar pela galera, e aí foi uma galera que foi mapeada aí, ó, tudo, se não me engano, tudo que está de azulzinho que foi mapeado, né? E inclusive com o Tomás, a gente teve já a oportunidade de rever com o Tomás a originação com ele, né, Tomás? Bem bacana nesse sentido. Bem, dito isso, vamos, e por falar em originação, me lembra de memória, né? Vamos fazer a memória do nosso último SINCAP, correto? Fica à vontade aí para fazer a memória, correto? E eu já vou te sinalizar o seguinte: a gente já vai começar a explorar hoje o ponto de origem mesmo. A gente já falou várias vezes do ponto de origem, mas vamos explorar mesmo o ponto de origem. Vamos olhar para essa proposta de valor detalhadamente, tá? E aí sim, uma vez satisfeitos com isso, que a gente vai começar a entrar na segunda fase, que é a fase de coideação complexa, tá bom? Então, Tomás, querido, fica à vontade para fazer memória, somos todos ouvidos. Vamos lá. Bom, acho que o último encontro a gente foi principalmente isso que o Vini falou, né, de fazer o como se chama isso, live mapping aqui do Pedro, que é assim, acho que uma parte fundamental aqui da origem da própria Note, né? O Pedro, ele é acho que, principal mesmo idealizador da Note, mas também dos projetos que a gente tem aqui. Então, era realmente fundamental que ele fizesse aqui, desse para a gente, né, esse ponto de origem dele, de como ele surgiu, como surgiu não, mas como ele veio ser aqui dentro desse mundo dos jogos e tudo mais, e aí ele fez uma retrospectiva, né, de como ele entrou no mundo dos jogos, falou da formação dele em relações internacionais, e aí como esse interesse que ele descobriu lá na faculdade
como as experiências também dele na faculdade levaram ele ali a se interessar primeiro por querer é, se expressar mais artisticamente, né? Como isso levou ele a entrar no Cinema Nosso lá em 2015 e começar aí a fazer um curso de jogos que meio que conecta aí com esse mundo aí da Norte e tudo mais, né? Isso há quase 10 anos atrás que, que começou essa história. E aí várias coisas que se conectam também com outras coisas, né, de outras pessoas, de outros membros, inclusive eu aqui, questão com as Game Jams, a questão também com essa ideia de buscar, não só na área que ele estava lá de relações internacionais, mas principalmente nesse mundo de jogos, né, buscar ali alguma saída para vários problemas que a gente tem que a gente chama da indústria, né? E como também a entrada dele nessa indústria também foi primeiro foi se transformando, né? Foi amadurecendo em relação a esse passado que ele já tinha lá da questão da agricultura e tudo mais. E aí a gente chega muito nessa. Dá para ter uma ideia bem melhor aqui a partir desse grande desenho aqui, né? De como essas coisas vão se unindo, né? A questão de beleza, você está na indústria de jogos, mas o que fazer nessa indústria, né? Quando você tem ali uma intenção, ali um desejo de dar um sentido mais regenerativo, né? Não para a indústria como um todo, né? Mas principalmente para os projetos e para nossa própria atuação, né? Então, acho que é legal ver isso, entre aspas, né? Se alinhando ali entre todos os membros aqui, né? Que participaram dessa dinâmica. Acho que esse é o grande valor aqui que pelo menos eu enxergo desse grande desenho, desse grande emaranhado aqui de ideias e de pontos de A origem, gente chama no Rerê de micronarrativas, tá? de micronarrativas. De micronarrativas. Porque é justamente você abrindo as entranhas, abrindo o código cultural, as entranhas dessas micronarrativas, que as pessoas que estão assistindo de forma síncrona e ainda de forma passiva, elas se sentem espelhadas. E esse espelhamento é que tem o potencial de gerar interação, é que tem o potencial de gerar proximidade. Quer dizer, a proximidade, sabe, Tomás, ela não acontece porque existe uma razão econômica meramente. Ou seja, não, ali tem um dinheiro, ali estão pagando, ali tem um dinheiro, então eu vou trabalhar. Quer dizer, então, como a gente está falando de um paradigma regenerativo, isso conversa também com a cultura de envolvimento, com o próprio entendimento de trabalho, entendeu? E é por isso que na originação, essa abertura do código cultural, da originação das micronarrativas de todos, esse emaranhado de micronarrativas de todos, ele é a primeira riqueza. Entendeu? Ele é literalmente o primeiro investimento. Né? Antes mesmo de existir o projeto, esse já é o investimento. Entendeu? Então, assim, como a gente trabalha na dinâmica do Rerê muito com fazer complexo, ele trabalha com essa coisa que no presente existe a presença do passado e existe a presença do futuro. Então, no fazer complexo, o passado está presente no presente, o presente está presente no presente, o futuro está presente no presente. Entendeu? Então é meio que tudo numa coisa só, né? E se a gente consegue, e é interessante que nossa espécie, a gente consegue acessar isso dessa forma mesmo. Quando você viu o Pedro falando das narrativas dele e você se viu espelhado, eu tenho certeza que você voltou no tempo, entre aspas, e você se viu naquele momento espelhado com o Pedro, porque vocês têm uma relação próxima. Então, é isso que não é levado em consideração na equação do paradigma organizacional das startups, entendeu? Porque tudo se reduz ao homo econômicos, tudo se reduz à gestão, tipo assim, ao planejamento, ao controle, ao número, à estatística, à performance. Entendeu o que eu estou falando? E é algo extremamente reducionista, né? Extremamente reducionista e extremamente racional. Como é que se diz? É escasso. Tem uma ligação direta com a cultura da escassez, entendeu?
dessa escassez que a gente, né, artificial que a gente criou em sociedade. Então, eu só estou fazendo essa explicação mais ampliada para você entender como isso não é só um desenho. Isso é literalmente, se a gente, eu quando olho para isso, eu vejo uma, para mim existe uma viagem quântica aqui, uma viagem de tempo e espaço aqui. Ou seja, que dá para acessar na coordenada de tempo e espaço, cada um, né, pelo grau de proximidade ou não, consegue acessar e trazer à tona as memórias, trazer à tona as vivências. E isso é que torna, que gera os elãs, né? O elan de você querer ver aquilo sendo empreendido, o elan de você querer ver aquilo sendo materializado. É isso. Eu acho que eu nunca cheguei a fazer essa explicação para você, mas eu já, a Derila que está aqui sabe que eu já fiz essa explicação N vezes para as outras dinâmicas de remapeamento crítico na dinâmica de originação. Né? Porque, embora ninguém tenha questionado, alguns questionam, querendo entender o porquê dessa abertura toda, né? De chegar no ponto, sabe, na originação, no fato, no acontecimento, aquela coisa toda, exatamente por isso. Né? Exatamente por isso. Bem, não sei se você quer complementar, mas, aliás, seria interessante você falar um pouquinho de uma coisa que te surpreendeu quando a gente fez a originação do Pedro da última vez. Né? Eu não vou falar o que é, porque isso ficou gravado na memória na retina da minha memória. Mas eu queria saber o que foi surpreendente para você. Né? É, eu me lembro perfeitamente que a gente conversou. Eu fui até o cara que apontou o dedo assim, olha ali, ó. Aí você até concordou, é verdade. Pá. Então eu vou deixar contigo isso aí. Cara, acho que várias coisas, assim, mas acho que a principal, eu imagino que seja essa, assim, né, que você está se referindo, é a questão do tempo, né, de quando cada um situa esse ponto de origem, assim, né. O Pedro está situado num momento, num passado, assim, mais longo que, pelo menos, que o Tomás situou, e até os outros membros, quando eu fui dar uma olhada depois. Mas é até estendendo, assim, são várias coisas que me surpreenderam também, e aí principalmente essa questão que você mesmo falou agora, né, de a gente raramente olhar para esse passado além do projeto, né, do passado do projeto que surge num tempo muito específico, muito mais claro, muito mais ligado a essa ideia, né, da startup, de quando surgiu o projeto. Mas claro que essas coisas são antes, né? O projeto ele é muito mais o resultado de uma trajetória, de uma história, de um passado de cada um e é muito, acho que o que me surpreende agora, assim, também é ver essa trajetória de cada um, como isso é interessante para pensar o ponto de origem do próprio projeto. Não, não situar isso assim fora, não dividir essas coisas, assim, acho que também é algo que, para o Tomás, assim, pelo menos, foi surpreendente, porque é algo que, querendo ou não, acho que a gente nunca, pelo menos eu, né, nunca tinha realmente parado, né, para pensar isso, pelo menos em relação aos outros membros, né, da Norte e tudo mais. Então, esse foi acho que o grande aprendizado aí em relação à última dinâmica, né, que a gente fez. Você está mutado, Vini. Antes da gente seguir aqui, nós vamos falar assim do ponto de origem agora e a gente, a partir de entender o que é ponto de origem no rearmamento crítico, né, vamos falar efetivamente da proposta de valor. Né? Agora sim, vamos fazer um mergulho em cima disso. Né? E eu acho que não vai dar tempo hoje, mas na sequência nós vamos fazer os espelhamentos. Esses espelhamentos são muito importantes. A rigor, quem estaria apto a fazer esses espelhamentos, fora você, seria o Pedro também. Né? Não sei se até que ponto daria para envolver os outros membros, né? Os outros fundadores da Keynote. Vamos ver o quanto a gente consegue fazer com que isso aconteça. Né? Vai ser muito interessante, com certeza absoluta. Mas, de qualquer maneira, o relevante agora, né, quer dizer, antes da gente fazer esse mergulho, eu queria muito que a gente já fizesse o registro do que mudou nessas últimas semanas com relação à Keynote. Você falou da saída ou da chegada, não é isso?
seria bacana a gente fazer esse registro aqui. Então, antes da gente começar a fazer esse mergulho, ponto de origem, proposta de valor, e na sequência espelhamentos, para a gente finalizar a primeira fase, né, da originação, fica à vontade aí, Tomás, para você fazer esse registro. O que que mudou aí nessas últimas 2 semanas? Cara, muita coisa, assim, né? Acho que a gente está num momento. Isso já aconteceu outras vezes na Note, né? Mas a gente voltou novamente a esse lugar de, como a gente é um coletivo independente de desenvolvedores, que toca o projeto sem verba, né? Sem investimento nenhum, a não ser o nosso próprio, né, tempo e dedicação. Sempre é um desafio você conseguir manter o projeto andando, né, de forma colaborativa. E a gente sempre, um dos nossos valores, né, que a gente sempre, todo ano a gente meio que revisita isso, né, uma coisa que acho que faz sentido para a gente, que um dos valores é esse de tentar manter uma estrutura horizontal, né, para decidir e tocar o projeto, onde todo mundo tem voz igual, né? Não é aquela estrutura mais óbvia, né? Mais tradicional de uma coisa hierárquica, onde os fundadores eles decidem a direção do projeto e a coisa vai tocando. Então, a gente sempre tentou manter isso e essas últimas semanas, né? Principalmente o último mês, alguns dos participantes, por questões pessoais, mas também questões de agenda, de tempo, de ter que conciliar o trabalho, né? A vida deles que eles precisam tocar com o projeto. A gente tá com a saída de 2 membros, né? Que é a Luísa e o nosso programador, que é o Rafa, né? A gente tem 2 programadores, Você mas um deles pode, está saindo. você, você pode mostrar a Luísa e o Rafa para a gente? A gente chegou a mapear, eles passaram pela O mapeamento? Rafa chegou a fazer, a Luísa não. A Luísa não chegou a fazer. Ah, então vamos olhar o Rafa, então. Olha o Rafa aí para a gente. Faz um passeio, faz a sua leitura do mapeamento do Rafa. Fica à vontade. O Rafa, ele é se formou agora, né? Quando ele entrou na NOT, ele era um estudante ainda da graduação de ciência da computação, se eu não me engano, lá na PUC. E acho que a trajetória dele, né, pelo menos de acordo com isso aqui, também é uma coisa super comum em todo mundo, que é o interesse em jogos e tudo mais. E o que conecta ele, né, com a questão do nosso jogo é muito essa. Nosso jogo não, né, do nosso projeto, a Note, é muita coisa, a questão de a gente abrir um espaço para, principalmente para essa galera que está ali começando, né, a programar e tudo mais, e tentando enxergar um horizonte ali para eles, e a Note ser um pouco esse espaço onde esse horizonte ele se abre um pouco mais do que aquela coisa pré-estabelecida ali de entrar direto no mercado de trabalho, né? Então, a coisa de ter um projeto significativo ali para onde tem um objetivo além de só vender jogos, né, que é coisa de plantar árvore, tem um- uma finalidade ali regenerativa, né, através dos jogos. E creio que isso também é algo que, de acordo aqui, até com o que eu conheço do Rafa, né, de conversa com ele e desse mapeamento, é algo que conecta, né, todo mundo aí com tanto que a gente colocou aqui como valores, né, esse ponto, esse nódulo central aqui, que meio que todo mundo se conecta, que tem a ver justamente com essa entre aspas, né, missão da NOT, né, de criar jogos regenerativos, que é algo que, para um estudante ali de graduação, né, é algo que tem um potencial ali de interesse que é muito legal e principalmente de mostrar para essa galera, né, que está começando, que geralmente é quem a gente consegue receber e atrair para o nosso projeto, né? E dá para eles ali um vislumbre de que é possível fazer algo diferente dentro dessa indústria que eles estão querendo se colocar. Então, acho que esse é o grande ponto, assim, que eu acho que é interessante, aí principalmente da trajetória aqui do Rafa, né, de já estar interessado, já ter experiência ali de programação, mas de conseguir dar uma direção ali em relação a essa experiência, essa trajetória dele, para um projeto que ele consegue se conectar, né, além dessa questão mais pragmática de fazer dinheiro e tudo mais. Creio que seja isso, assim, pelo menos em relação ao Rafa, né?
Mas aí voltando para essa coisa, né, do onde a gente está, né, respondendo a sua pergunta inicial, era a gente está nesse momento, né, de justamente eles saírem, mas ao mesmo tempo a gente também criou uma forma que é uma coisa completamente nossa, né, que a gente não talvez ache precedência em relação a isso, mas a gente não tem muito isso em relação aos jogos, que é a gente não trata, né, a gente tem tem primeiro uma questão de sociedade, ou seja, todo mundo é meio que sócio do projeto, né, de forma horizontal e tudo mais, mas a gente também estabelece que se alguém não consegue estar trabalhando no projeto por outras questões de tempo, como a questão do próprio Rafa e da Luísa, a gente estabeleceu meio que membranas, camadas de filiação à NOT, né, colocar dessa forma. Então, a gente tem ali um núcleo da NOT, que seria esse núcleo que estaria ali tocando o projeto. A gente estabeleceu que a gente tem um núcleo de parceiros, são justamente essas pessoas que entraram na NOT em algum momento, mas que precisaram sair. Então, a gente tem o Rafa e a Luísa agora meio que nessa posição, mas tiveram várias outras pessoas que já passaram pela NOT, continuam, uma vez que passaram por aqui, continuam gravitando, meio que girando em torno ali do projeto, sempre tornando ali meio que criando um mini ecossistema nosso ali da Norte em relação a esses parceiros, né? Ou seja, pessoas que entraram, mas precisaram sair, mas continuam apoiando ali de alguma forma, seja pontualmente, seja tirando alguma dúvida, ou seja, às vezes executando uma tarefa, mas não dessa forma mais assídua ali, que é para a continuidade do projeto. E aí o Rafa e a Luísa, eles estão justamente nesse lugar aí, nessa camada intermediária, né? Eles não saíram completamente do projeto, mas a gente entende que nesse momento eles não conseguem estar ali de forma mais presente, mas ainda assim eles querem se fazer presente como eles podem. Então, não é como se eles tivessem simplesmente saído, mas é mais uma questão de posicionamento ali no momento. E claro que isso sempre pode mudar, né? A gente sempre tenta fazer com que as pessoas voltem, se possível, e se as coisas mudarem também, né, dentro da Note, abrir mais espaço para eles voltarem. Então, a gente tem isso estabelecido de forma bem clara, né, entre a gente, que eu acho que é algo que não se vê muito, né, nesse mundo aí de startup. Então, isso aí que você acabou de falar já indica muito do porquê o Pedro acabou aí se transformando num dos co-inicializadores do EE, sabe? Embora ele tenha chegado um pouco depois, tal a paixão dele, né, a proximidade dele, que no remapeamento crítico, Tomás, a gente faz uma dinâmica de O2, de organizações orgânicas, mas a gente está fazendo um fork do O2, né, que é uma tecnologia de gestão e governança horizontalizada, né? A gente está fazendo o O2 em rede, a gente está colocando junto com o O2 os paradigmas do RE. E uma das formas que a gente começa a fazer o mapeamento é justamente isso: gema, clara e órbita, e membrana, entendeu? Então, quer dizer, vocês, de muitas formas, sem vocês saberem ou sabendo, não sei se até que ponto o Pedro chegou, eu não lembro do Pedro presente em um mapeamento crítico, eu posso estar enganado, pode ter conferido, né? Não sei, ou se já fez parte da cultura de vocês se vocês já estão trabalhando assim, poxa, isso vai cair que nem uma luva quando mais à frente da coideação complexa a gente chegar nisso aí, entendeu? Então, bem bacana saber disso. Mais alguma coisa que você gostaria de agregar nesse sentido? Ou já foi? Você compartilhou o que você precisava compartilhar. Você está mudo. Opa! Cara, eu acho que a única coisa que gostaria de acrescentar é que essa coisa que você falou, né, que da gema e tudo mais, é algo que a gente criou também, né, transformou a Note nesse sentido. Já existia esse germe até antes de a gente, do Pedro e tal, a gente se conectar ao Rerê, mas justamente essa conexão com o Rerê lá atrás foi uma fagulha, né, para fazer essa ignição também dentro da própria Note em relação a essa mudança, né, de paradigma, né, como você gosta, de a gente se pensar enquanto um outro organismo não tão ligado aí a essa lógica startupeira e tudo mais. Acho que é só isso que eu queria acrescentar, mas acho que a gente já pode seguir para o Show de próximo boila. passo.
Então vamos lá, cara, vamos falar de ponto de origem. Imagina o seguinte: o ponto de origem, que a gente pode considerar ponto de origem, né, Tomás? Assim, na dinâmica do Herrera, correto? Que é uma dinâmica que trabalha com paradigma peer-to-peer, com paradigma interativo das redes sociais que somos, com o paradigma do fazer complexo, com a emergência, com a impermanência, né? Que trabalha esse sentido de tempo, de tempo e espaço, né? Entendendo que no presente você vive no presente o passado no presente no presente e o futuro no presente, quer dizer, você tem, né, essa coisa. Então, se a gente for parar para pensar em ponto de origem, né, esse ponto de origem ele é o quê? Ele é uma coordenada de tempos e espaços, né? Ele é uma coordenada de tempos e espaços. Ou seja, eu quero dizer, antes mesmo de você, antes mesmo de vocês se encontrarem, né, no passado que vibra no presente, já havia ali uma conexão de desejos, de vontades acontecendo na originação para cada um, né? Então, nessa originação para cada um, né, a gente tem aí a gente já tem a primeira uma coordenada ligada ao passado, entendeu? Já se faz que se faz presente no presente, né? Então, se a gente olhar, por exemplo, aonde está a originação, por exemplo, né, a originação sua e do Pedro, na medida que a gente não tem a presença de outras pessoas aqui, aí eu te pergunto, né, aonde está essa coordenada do passado que se faz vibrar no presente entre você e Pedro? Entre você e Pedro. Entendeu, Tomás? Aonde está essa coordenada? Essa coordenada, ela está ali na infância de vocês dois? Está ali na adolescência de vocês dois? Está ali quando vocês começaram a ter os olhos, digamos assim, os olhos mais vocacionais ou profissionais, quando vocês, né, se transformaram em jovens? Não sei. É essa reflexão que eu quero passar para você. Eu quero compartilhar contigo. Ou seja, se você fosse pegar essa coordenada do passado que está vibrando no presente, aonde você sente que ela está mais pareada, né? Ela está mais entrelaçada, está mais entangled, né? Então, essa que é a pergunta que eu passo para você. Esse é o nosso primeiro momento aí de exploração do ponto de origem. Cara, é um pouco difícil, né? Porque, como você mesmo falou, eu conheço o Pedro desde, sei lá, 2, 3 anos de idade, assim. Então, eu poderia situar ele ali, assim, né? Mas acho que, a partir da sua pergunta, o ponto que eu situo, assim, é muito uma coisa por Mas é conhecer, né? importante dizer, é o que vibra no presente, ou seja, vocês têm Isso. vários pareamentos, correto? Mas tem um especial, ou alguns especiais, que resultaram no ponto de origem da Equinox. Mas, em suma, e que esse Uhum, vibra no seu presente, quer dizer, entendeu o que eu estou falando? uhum, Você, acredite ou não, você tem isso sua memória afetiva, tá? Você tem uhum, isso na sua memória afetiva e temporal. Talvez seja um uhum, exercício que você nunca tenha feito. Agora a gente está fazendo esse exercício juntos aqui. Vai lá. uhum. Então, eu acho que a forma que me vem, assim, né, na cabeça, o sentimento que para situar esse ponto de origem, me vem uma imagem mesmo, assim, da qual eu imagino que eu e Pedro a gente compartilha isso, de a imagem, acho que é uma imagem clássica, assim, né, da humanidade, de que o ser humano ele está todo momento ali, a todo momento não, mas existe essa imagem do ser humano olhando para as estrelas, né? Olhando para cima, olhando para o céu aberto, para todas as possibilidades que a gente tem quando a gente olha, né? Para o céu, mas ao mesmo tempo com o pé na terra, né? Pé no chão. Então, todos nós estamos na mesma terra, né? No mesmo solo, mas olhando ali para horizontes diferentes, né? E eu acho que assim, o ponto que conecta com Pedro, que eu sinto que tem esse ponto de origem comum,
é essa ideia de não só olhar para cima, né? Olhar para as possibilidades, né? Que vão, pelo menos em relação à questão da Note, né? Que vão além do mercado, da indústria de jogos e tudo mais, e tentar olhar além disso, né? Olhar além desse horizonte mais engessado, vamos colocar assim, dessas perspectivas mais é, tradicionais que a gente pode esperar que qualquer um que esteja nesse mundo de jogos e tudo mais possa olhar, mas sim de olhar além, pensando justamente nessa terra que eu acho que é esse ponto mais de origem mais lá atrás que todo mundo compartilha, né? Então acho que o que une a Então, gente é cara, muito essa ideia. você Fala sem aí. querer, você sem querer, você já adiantou uma coisa que eu ia te falar, porque uma das coisas que faz parte dessa exploração do ponto de origem são os artefatos. Os artefatos podem ser imaginéticos, pode ser escrito, normalmente eles são lúdicos. Interessante que você vem com essa imagem. Então, é, o, que, o que fica aí para você explorar dessa semana para a próxima, tá? É você buscar essa imagem, essa imagem que esse artefato, essa imagem que é o artefato que simboliza essa imagem que simboliza esse passado no presente, né? Que está vibrando no presente, correto? Esse artefato de ponto de origem entre vocês dois, entendeu? Ou seja, evidentemente que a gente não vai parar essa dinâmica aqui para a gente pesquisar uma imagem parecida. A gente pode até fazer uma busca ali no Google da vida e procurar uma imagem que só sirva de referência, entendeu? De assim, referência, você joga essa imagem aí, mas ela vai indicar o pareamento entre você e Pedro, né? Nesse passado que está vibrando no presente, entendeu? Então, esse já é uma coordenada de tempo-espaço do ponto de origem. E esse artefato dessa imagem simboliza isso. Pegou? Podia Cara, eu ser uma acho que música, podia ser uma música, podia ser uma poesia, podia ser um momento, podia ser, entendeu? Uma fotografia, podia ser qualquer coisa, mas enfim. cara, eu acho que eu tenho uma imagem, até uma coisa que agora você falou, eu até lembrei assim, né? Eu gosto muito de desenhar e tal. E aí eu lembro de acabo desenho bem menos hoje em dia, né, que eu desenhava, mas tem um desenho que eu fiz justamente para o Pedro, que eu acho que vou ver se eu acho aqui. Eu não sei se eu vou achar agora, mas em algum momento eu acho e jogo aqui, que eu acho que tem aí alguma Mas representação você pode, simbólica você disso que eu pode botar falei. você pode botar um placeholder qualquer aí, qualquer imagem como placeholder, depois você bota a imagem. E aí você bota o seu, tipo assim, puxa aí uma seta, né? Uma retazinha do ponto de origem, artefato, né? Pedro Tomás, né? E aí e aí o caso aí desse artefato Pedro Tomás tem a ver com o passado vibrando no presente, ou seja, passado no presente, entendeu? Então é assim que você vai fazer esse mapeamento, né? E artefato exatamente. Pedro Tomás, aí você pode encontrar uma imagem qualquer que pode ser um placeholderzinho, né, de vocês. E esse artefato é um artefato de passado no presente, tá? Passado que está vibrando no presente. Entendeu? É um passado que vibra no presente. Tem uma relação, Delino. Tem uma relação. A gente vai falar disso daqui a pouco. Porque muitas das explorações que a gente está fazendo aqui na dinâmica do mapeamento crítico, sabe, Tomás? Ela tem a ver não só com as minhas experiências, que não são poucas, né? A minha eterna curiosidade de querer experimentar de tudo um pouco, né? Mas também tem a ver com o paradigma do fazer complexo, entendeu? Então eu vou pegando, eu vou pegando, entendeu? Dinâmicas, de diversas dinâmicas, né? Que nos humanizam e vou botando tudo num caldeirão. Por isso que a Deruíla lembrou da antroposofia, né, nesse sentido. Mas vamos lá. Entendeu o que eu estou falando? Então, esse artefato de você e ele é um artefato de passado vibrando no presente. Tá? Você tem que escrever isso em algum lugar aí. Estava aqui procurando o desenho, me perdi.
Ah, tudo bem, beleza. Pera, Beleza. ah, cadê? Perdão, repete aí. A coordenada de tempo-espaço aí, coordenada de tempo-espaço, dois pontos. Passado vibrando no presente. Isso aí. E esse artefato, essa imagem simboliza isso. Agora você pode buscar a imagem, se você tiver um placeholder. Deixa eu ver se eu acho, cara, eu fiz o desenho, mas eu acho que esse desenho eu não escaneei. Geralmente eu tenho esse hábito de escanear para manter, mas pô, que achar aqui esse desenho antigo. Enquanto você está achando, vamos fazer uma rápida rodadazinha de apreciação junto com a nossa querida e amada Deruíla. Deruíla, aqui, faz sua apreciaçãozinha até aqui. Pô, achei muito bonitinho. Eu não sabia que Tomás era amigo do Pedro, assim, desde os 3 anos. Achei isso bem bonito, assim. Essa trajetória, né, deles, assim, adultos ainda. Pedro com uma formação de relações públicas, se eu não me engano, que também queria Relacionante. fazer biologia, depois ele foi para relações públicas. E Tomás como advogado, mas também sabe fazer design no Canva. É muito louco, assim, como se entrelaçam, né? Os opostos, assim, né? Tomaram outras decisões, mas mesmo assim estão na mesma jornada, assim, no mesmo caminho, pareado, assim, é bem bacana isso. Sem dúvida de sombra. Sem dúvida de sombra. Então, Tomás, querido, é isso. Se você estiver na vibe de buscar essa imagem, a gente espera, não tem problema não. Eu Cara, acho eu que tô vale a pena. procurando aqui nesse monte de imagem que eu tenho aqui salva, mas eu acho que deve estar em algum drive que eu devo ter guardado aqui em algum lugar. Curiosidade, enquanto você procura, nesses longos anos de convivência, teve muita treta ou isso não acontece entre verdadeiros amigos? Olha, acho que a treta faz parte, mas acho que muita treta, pelo menos entre eu e Pedro, não. Assim, acho que a gente sempre foi bem avesso a tretas, talvez acho que isso ajuda, mas a princípio não, a gente sempre foi bem parceiro em relação a não só a questão da Note, mas acho que a Note é mais um desdobramento, assim, talvez essa parceria, né? Acho que não, acho que não. Com certeza, em algum momento rola, né? Os atritos ali, né? De pessoas e personalidades que, querendo ou não, eu e Pedro, a gente mais parecido que a gente costuma pensar, e tudo mais a gente é bem diferente em nossos estudos e tudo mais. Mas acho que não, uma treta assim, nada muito. Acho que em nenhum momento, a gente sempre se manteve bem próximo, assim, desde essa época mesmo. O que é uma coisa que eu, pelo menos, quando a gente vai ficando mais velho, vai se tornando cada vez mais valiosa, né? Acho que é isso que vai, sei lá, deixando a gente mais unido, né? Com relação a essas parcerias mesmo, assim, tipo, Muito legal. Cara, como eu te falei, bota um placeholder aí para ficar uma imagem temporária até você achar a imagem que a gente segue a exploração aqui. vou ter que botar um placeholder. Não vou achar aqui. Eu vou botar, deixa eu ver. Eu não vou botar nenhuma imagem, não, mas esse próprio quadro, esse, esse, Tá esse bom, formato beleza. aqui que eu criei, eu já Sem consigo me problema. sinalizar para isso. Sem problema. E quando você botar, você bota essa imagem
o artefato Pedro e Tomás e a coordenada tempo e espaço. Você bota ali entre vocês dois ali. Uhum. Muito show de bola. Bem, vamos lá, vamos seguir agora. Vamos pensar no presente no presente. Quer dizer, vamos pegar aí pontos de origem. Olha só como é que é, né? Como assim, Vinícius? Ponto de origem, o que em termos de ponto de origem está vibrando no presente do presente, entendeu? Olha que interessante isso, né? Vamos lá, vamos fazer essa reflexão. Você já fez a reflexão do que do passado está vibrando no presente, o artefato que você escolheu uma imagem, né? Que você criou, inclusive, ou você desenvolveu, não sei, que representa, né? Esse passado vibrando no presente. Agora, o que de presente está vibrando no presente, nesse momento agora, né? E qual artefato que você você utilizaria para representar isso? Entre você e Pedro. Em relação ao que do presente que está vibrando no presente, né? É. Cara, eu acho que é difícil dizer, assim, mas tentando responder de forma espontânea, porque todas essas perguntas, Vini, são coisas que a gente não costuma pensar, o que é ótimo, mas como a gente não tem nenhuma resposta pronta, eu vou no que me vem na cabeça logo, assim. Acho que o que está mais presente, né, desse presente entre a gente é realmente a questão da Norte, mas principalmente do propósito da Norte e de uma coisa que a gente tem ali como algo que é bem importante, né, que é a ideia do a gente cunhou dessa forma dentro ali do nosso planejamento, e tudo mais como play to plant, né, que é a ideia de possibilitar que pessoas consigam de forma prática seria plantar, mas não só plantar, mas se envolver com a natureza, né? Com as questões que são cada vez mais urgentes, né? De cuidado com a natureza, com o ecossistema, através de jogos. Acho que isso é uma coisa que hoje, assim, é o que move a gente em torno da Norte, e não só da Norte, mas de outros projetos. Assim, vejo que isso por a gente estar unido em relação a esse propósito, isso une a gente em relação a outros propósitos também. Acho que é muita essa ideia do play to plant, a ideia de jogar, de se divertir e contribuir, ter um impacto positivo no planeta, que é algo que, de certa forma, os jogos, pode até falar que sim, né? Jogos sempre vão ter, acompanham, né, a evolução da humanidade, para aprendizado e tudo mais, mas essa possibilidade de a gente conseguir mostrar, né, de alguma forma, pro- prototipar essa ideia de que jogos podem ter de fato esse impacto é algo que move a gente. Então, que artefato você simbolizaria o play to plant como coordenada de presente que está vibrando no presente no ponto de origem? Hum, Artefato pensando uma ideia mais ampla, né? Pode ser um malha, pode ser qualquer Pode coisa. ser um personagem do Three Tales, eu sei, uma personagem do Three Uhum. Tales, pode ser a própria uma alguma identidade visual que vocês criaram com o Play to Plant, ou pode ser um código, sei lá, pode ser qualquer coisa, cara. Pode ser uma um momento de conversa de você e Pedro, que não só com você e Pedro, mas que surgiu o conceito, quer dizer, aí é um dia específico, entendeu? Enfim, fica à vontade aí. Hum, Cara, seria uma imagem aqui pelo menos a imagem que eu mais gosto aqui da Note, que é a plantinha maromba. Eu chamo dessa forma, mas é só uma forma carinhosa de colocar isso. Vou até pegar aqui, que eu acho que essa imagem está mais fácil. Vou deixar aqui no Drive. Ah, não, já sei onde eu vou achar aqui. Essa coisa.
alguma das 1.000 apresentações que a gente está tendo que fazer para o dia a dia aqui da Norte. Essa queridinha aqui, que é uma imagem que todo mundo gosta, pelo menos na Norte, um pouco ilustrativa aí do que a gente pode pensar, que a gente pode fazer. Não sei como baixar ela. Se depois quer colar. Bom, eu pego ela depois também, para a gente também não ficar aqui travado por causa disso. É, eu vou ter que pegar ela no Drive aqui com um artista. Mas seria essa imagenzinha da plantinha aqui. Show de bola, bacana. Show de play de plants, na realidade. Lembrando que essa é a coordenada de tempo e espaço do presente vibrando no presente, tá? Hum. Vini, tem a ver? O que eu escrevi no chat? Não, nesse caso não, Belo. Programação neurolinguística vai muito mais profundo que isso. PNL, né? Vamos lá. Sim, Isso, a gente está só botando o dedozinho no rio, assim, pezinho. Das tá neurolinguística. ilustrando a história. É. Isso aí é a base para a gente explorar a proposta de valor, na realidade. Esse ponto de origem quântico, né? Ele é a base para a gente poder explorar. Essa exploração eu não cheguei a fazer com a Web3 Dev, engraçado, né? Eu já fui direto para a proposta de valor, eu não fiz a exploração do ponto de origem com eles. E isso deve-se muito ao fato de que, na dinâmica da Web3 Dev, por eles têm assim uma dinâmica de produtividade muito forte, acentuada. Eu acabei meio que me envolvendo, né, por essa dinâmica e eu acabei não fazendo a exploração do ponto de origem com eles, né? Mas não tem problema não, porque eu fiz uma exploração mais ampliada da proposta de valor, pegando aspectos do ponto de origem, entendeu? Então não é como se eu tivesse feito o ponto de origem, mas eu fiz dentro da proposta de valor. Mas não tem problema não. Está bacana. Vamos lá. Vamos lá. Então, querido, agora vamos lá. O que de futuro viva no presente? Essa coordenada de tempo-espaço, espaço-tempo, tempo-espaço, enfim. De futuro vibrando no presente, o que você colocaria aí nesse pareamento do Pedro, como De artefato? futuro vibrando no presente. É, eu acho que é essa coisa de conseguir colocar na realidade mesmo toda essa ideia, essa viagem aí que começou lá atrás, né? Mas realmente, hoje, esse ano principalmente, né? Acho que eu compartilho isso também, até por já ter falado isso comigo, que é um ano muito decisivo para a gente, enquanto a Norte, enquanto projeto, de realmente conseguir colocar no mundo mesmo, né? Oxigenar isso, colocar essas ideias à prova, né? Porque, por mais que a gente tenha chegado aqui com muitas proposições, muitas ideias, hoje o nosso maior desafio assim, em termos pragmáticos, é conseguir continuar desenvolvendo o jogo, mas principalmente, né, além disso, obviamente, concretizar mesmo esse sonho, né, de possibilitar que o jogo tenha esse impacto, e tudo mais, como eu disse, né? Então, é muito mais de realizar mesmo essas coisas. Acho que é o que está muito aí nesse horizonte do futuro para a gente, né? Porque acho que em alguma medida também as coisas precisam meio que ela tem o tempo delas, né? E às vezes a gente pode perder esse tempo. Um pouco a nossa visão esse ano é muito de não perder esse tempo, não perder essa energia, essa semente que a gente plantou lá atrás.
esse ano é o ano de fazer essa semente germinar mesmo. A gente vem regando ela, né? Vem nutrindo no solo, mas acho que esse ano é um pouco o ano da conquista mesmo ali. Conquista, talvez essa palavra seja ruim, mas, né? De conseguir realmente atingir aqui, né? Esse objetivo maior que a gente sonha. E principalmente de conseguir também algum, algum retorno, né? Material mesmo, mas principalmente algum retorno positivo, né? Dessas coisas. Então, talvez esteja falando um pouco, misturando, né? Essa coisa do presente, mas a ideia de colocar em prática, que a gente já desenvolveu até aqui, para conseguir atingir esse objetivo mais no futuro de realmente lançar o jogo, de realmente fazer que o jogo tenha aí seja abraçado, né, pelas pessoas, seja aceito, e aí esse dá um grande frio na barriga, né, de pensar nisso, mas é o que está no horizonte mesmo. Tá, mas que artefato, então, nessa coordenada de espaço-tempo de você com Pedro, você colocaria que simbolizaria esse futuro vibrando no presente? Cara, aí, o, deixa eu até só, é, um artefato. Cara, a imagem que me vem na cabeça é realmente as pessoas jogando, tipo jogo, florestas É isso sendo, aí, querido. Manda ver. sendo construídas e tudo mais. Busque essa imagem aí, busque essa imagem. Busque essa imagem. É um artefato. Agora, Tomás, vai ser importante você colocar essas imagens aí mesmo, tá? Sim, sim. Eu tô botando aqui em rosinha justamente para eu colocar aqui. Essa aqui já tá, eu só tenho que achar no Drive aqui, no monte de assets que a gente tem. Essa outra que do início eu tenho que ver se eu ainda tenho, senão eu vou ter que substituir por uma outra, sem problema. E essa das pessoas jogando também, imagino que seja fácil também. E vai ser importante, semana que vem, ver se a gente consegue marcar do Pedro chegar junto para a gente poder fazer esse mapeamento com ele do ponto de origem. Já, Uhum, já que são basicamente vocês dois que estão disponíveis, né? Quer dizer, mais sim, você do que ele, inclusive. sim. E por quê? Porque aí semana que vem a gente faz a exploração da, do, dessa base do ponto de origem para começar a explorar a proposta de valor, correto? Juntos. Uhum, Você, quer dizer, eu e vocês dois e quem estiver junto. Se o Deruli estiver junto, ótimo. Se tiver mais gente junto, ótimo. Né? É isso que eu acho que não vamos ficar por aqui hoje, tá? show. Vamos fazer aquela nossa rodadazinha de apreciação com check-out, começando por você mesmo. Pô, saio animado aqui e principalmente feliz assim de ter você, Vini, aqui, porque você é uma pessoa que tem essa coisa que é muito necessária hoje em dia de despertar na gente reflexões que a gente não teria de outra forma. Então, eu sempre saio um pouco mais reflexivo, assim, e menos articulado, até para explicar o sentimento aqui, mas ainda assim feliz de ter com- feliz- tanta coisa assim na cabeça para pensar aí ao longo da semana. Acho que é isso. Deruli, Ah, querida? eu nem sei se eu saio daqui, que é um espaço tão confortável, né? A gente falar de coisas do nosso mundo interior que a gente às vezes nem chegou a pronunciar para outra pessoa, assim, acho bem legal. É bem isso mesmo que o Tomás falou sobre o Vinícius, sobre se despertar, essa possibilidade de explorar coisas que são riquíssimas, mas que ainda não foram assim tão contempladas como esse momento. E é isso que eu faço para o Vinícius. Então, queridos, muito feliz. Mais um passinho que a gente deu aqui. Sensacional.
tá? E o que sempre me nutre muito é o fato que a gente está fazendo isso de fato, nós estamos fazendo isso de uma forma muito interativa, uma forma interativista, uma forma orgânica, uma forma emergente, né? Quem tem acompanhado, quem tem chegado junto, né, o fluxo co-criativo, o GR Mapeamento Crítico, sabe que não tem nenhum que seja igual ao outro, né? A gente vai para lugares muito diferentes em cada mapeamento crítico e assim, e é para ser assim mesmo, né? Essa observação que eu fiz com relação ao Web3Dev é exatamente isso, quer dizer, eu senti no fluxo que já ir para a proposta de valor seria o caminho a ser explorado, mas ali na proposta de valor eu explorei o ponto de origem, de uma forma diferente. E aqui eu senti abertura e espaço para a gente fazer essa exploração lúdica do ponto de origem. Então, é muito interessante isso, né? Então é isso, me sinto, saio daqui nutrido, bem nutrido, até porque eu vou precisar dessa nutrição, porque falando em F3Dev, daqui a pouco a gente vai estar fazendo, né, o mapeamento deles, novamente. No caso deles, nós já estamos explorando lá na frente, eles já estão na coidação complexa, a gente está explorando já sociocracia, holacracia, O2, diferenças, etc. Então, é bem interessante ver, né, esses tempos diferentes de exploração de um mapeamento crítico. E é isso, gente. Saio daqui feliz, tá? Nutrido e feliz. E vamos nessa. A rigor está marcado para quando? Para você, Tomás? Você ainda deve ver com o Pedro o que fica melhor na quarta ou na quinta, né? Nesse horário, né? Na semana que vem, não é isso? E aí É, a gente já acerta isso bonitinho. tá. Mas assim, eu vou até confirmar com o Pedro, claro, mas pelo que eu entendi que ele conversou, semana que vem vai ser mais caótico ainda, pelo menos para ele. Ele vai estar lá em Brasília, num evento, então acho difícil que ele consiga aparecer para esse papo. Posso tentar ver com ele, de eu sentar com ele ao longo da semana e tentar fazer, meio que mesmo que você está fazendo aqui comigo, para ver se ele joga alguma coisa aqui, em alguma de forma mais assíncrona, assim, né? Ou em algum momento que ele esteja mais tranquilo. Mas acho que quinta-feira tem sido mais tranquilo até para mim também. Não sei como é que você está aí, mas a gente Beleza, pode também deixar assim aberto. a gente deixa pré-marcado para a próxima quinta, 15 horas, sem problema. Tá bom, querido? Então é isso, gente. Um excelente final de tarde, tá? Daqui a pouco às 5 tem o rebatimento crítico da Dev. E para quem está aí linkado, né, à exploração da primeira edição do Datafolha Pega Visão Campus, a partir de 8 horas, tem a exploração fantástica que está sendo o terceiro ciclo. Né? Eu acho que a Derila, não sei se a Derila vai conseguir chegar, se ela chegar, vai ser ótimo. A gente se vê de noite também. Beijo no coração e vamos nessa. Valeu, galera. Valeu, Vini. Valeu, Deron. Beijo.